Recentemente me fizeram a seguinte pergunta pelo Instagram e ela foi escrita exatamente dessa forma que eu vou mostrar. O que significa ma e ka? E nesse caso em específico eu consigo deduzir que provavelmente ele se referiu a uma frase como ma e ka. E o grande ponto aqui que ele fez a pergunta escrevendo algo que ele escutou mais ou menos, sem muita certeza de como escreve, uma informação meio nebulosa, sem muito saber se é uma única palavra ou é uma frase completa ou são 3 palavras, 2 palavras. E eu constantemente recebo perguntas formuladas desse jeito, onde a pessoa escutou alguma coisa mais ou menos por ali, em um vídeo e tenta escrever do jeito que escutou, sem trazer nenhum contexto ali, né? E 99% das vezes acaba vindo escrito errado, igual nesse caso. Isso abre espaço para o que eu quero falar nessa aula aqui, porque eu tenho vários conselhos que eu considero valiosos e que eu posso dar em relação à sua forma de encarar o aprendizado de japonês e que tem relação direta com essa pergunta. E que se você aplicar, o seu aprendizado vai ficar mais eficiente e mais claro, com menos risco de confusão, menos risco de aprender coisas erradas. Então, vamos lá. Claro que não tem problema em responder esse tipo de pergunta, mas o fato é que esse jeito de buscar resposta, questionar o idioma desse jeito, pode na maioria das vezes fazer com que você, no fim, não encontre a resposta que você buscava, encontre respostas erradas ou continue sem entender. E sabemos que a consequência disso, né, de ficar sem entender, de não encontrar as respostas, de aprender alguma coisa errado, é a sensação de que você não está aprendendo, e se a gente tem essa sensação de que a gente não está aprendendo, a gente desanima, desmotiva e sai falando que o japonês é difícil. E ainda no caso dessa pergunta, o meu feeling com a língua japonesa, minha experiência, meu contato com o idioma, me permite deduzir que ele se referia a, provavelmente, a frase ma e ka, né? Então eu consigo ver ela errada e sugerir ali qual que seria o correto. Mas a pergunta poderia ter sido feita em cima de algo muito menos óbvio ou escrito de uma maneira ainda mais incorreta. E aí seria praticamente impossível responder. E ainda assim, eu não consigo ter 100% de certeza que eu deduzi corretamente, né? Com base no meu feeling, pois eu não conheço o contexto e nem de onde ele encontrou, o que vinha antes, o que vinha depois. Então guarda essa palavra com você, ó, contexto. É uma das coisas mais importantes na busca por significado de frase, significado de palavra. Contexto é tudo aquilo, é todo aquele ambiente onde a frase estava inserida. O que vem antes dela, o que vem depois dela. Quem falou, quando falou, aonde estava escrito, se você viu escrito, aonde estava, era uma notícia, um texto, um artigo, um amigo da internet que mandou para você, aonde você viu aquilo. O contexto ele é fundamental para responder certas perguntas e para que você encontre a resposta. Por exemplo, se alguém chega e apenas pergunta o seguinte, ó, o que significa kikai? Uma palavra em japonês, kikai. Olha só aqui a quantidade de palavras que tem esse som. Essa daqui, que significa máquina, essa daqui, que significa chance, oportunidade, essa aqui, que significa estranho, misterioso, e provavelmente tem muitas outras aí também, muito menos usadas, mas que tem esse som também. E é só você pesquisar num dicionário japonês, direto em hiragana ou pela fonética, que você vai ver a quantidade de palavras ali. E esse é só um exemplo com uma palavra bem básica, né? Com poucas chances de escrever errado. Agora imagina se, além da falta de contexto, a palavra estivesse escrita errado, porque a pessoa escutou ela em algum lugar, na TV, num anime, alguma coisa, e escreveu mais ou menos ali do jeito que escutou e nem é a palavra corretamente. Agora, olha só a diferença se a pergunta fosse alguma coisa assim, ó. Na frase, kikai ga areba mata ao, não entendi o significado da palavra kikai e não encontrei a resposta. Olha só a diferença, como só o fato de ter a frase completa já dá um contexto e aí, por causa do contexto, isso me ajuda a entender de qual palavra está falando, né? Então, mesmo a palavra estando em hiragana, de forma fonética, sem kanji, o contexto ajuda a deduzir que eu estou falando, que ele está falando, no caso, de chance, oportunidade. E assim a frase significa, se houver a oportunidade, vamos nos encontrar de novo. Afinal, a probabilidade de alguém falar algo como, se houver uma máquina, que aí seria outro kikai, vamos nos encontrar de novo, né? Gramaticalmente estaria correto, mas não faz sentido. Então, o contexto ajuda a identificar aqui que faz sentido ou não. Então, olha só, com um pouco mais de contexto, dá para responder com muito mais precisão e tirar a dúvida.
você encontra a resposta e segue feliz no seu aprendizado, agora sabendo uma palavra nova dentro de uma frase. Outro exemplo, imagina se a pergunta fosse alguma coisa do tipo assim, ó, o que significa kaiho? Olha só quantas palavras eu consigo rapidamente encontrar com esse som. Essa aqui significa liberação, essa aqui significa solução, essa aqui significa abertura, essa aqui significa informativo, um boletim. Essa aqui eu nem sei como explicar em uma única palavra, é uma coisa mais abstrata, né? Então tem várias palavras com esse som. Então, novamente, sem contexto, sem boas respostas. Sem contexto, sem pergunta completa, você não encontra as respostas para aquilo que você precisa. E não pense que isso acontece porque o japonês é confuso ou difícil, isso acontece no português também e em qualquer idioma. Imagina que um estrangeiro que estuda português te pergunta assim, ó, o que significa banco, né? Ó, pode ser o banco de sentar, que tem na praça, pode ser o banco de sangue do hospital, né? Pode ser o banco como instituição financeira, pode ser um pedaço do nome banco imobiliário, que aí seria o banco da instituição financeira, mas é o nome de um jogo. Então, olha só como o contexto faz diferença, né? Você não teria como dar uma resposta precisa para ele sem o contexto. No mínimo, teria que fazer uma pergunta de réplica, né? Teria que perguntar de novo, mas aonde você viu, onde que estava, o que vinha antes, o que vinha depois, ou teria que criar uma explicação mega complexa para abordar todas as possibilidades. Por isso, o contexto é importante. Traga sempre o contexto. Faça perguntas completas. Traga detalhes. Invista tempo e energia em trazer clareza e organização para sua dúvida, porque isso vai ajudar até a você ter os pensamentos mais claros, mais organizados, uma mente mais organizada, até para quando você mesmo precisar encontrar respostas e solucionar os problemas. E uma vez dito tudo isso, eu tenho uma série de conselhos para você carregar consigo do seu aprendizado. Ó, vamos lá. Enquanto você for iniciante ou intermediário, concentre o seu aprendizado de palavras novas em materiais que você tenha pleno acesso a todas as palavras de forma escrita e correta, de modo que você tenha ali o contexto, de modo que não exista o risco de você escutar alguma coisa mais ou menos, escrever errado e aí não encontrar a resposta. Algo que você pode pegar a frase completa, escrita corretamente, e enviar para um professor, enviar para um monitor, enviar para um amigo, enviar para um colega, sem o risco daquilo estar errado, e aí você conseguir a resposta. Se você ouvir alguma coisa aí na vida real, como num anime, num vídeo, um nativo falando, mas você não tem condições de reproduzir aquela palavra de forma escrita com exatidão, pode acontecer, mas o que isso significa? Significa que não é o seu momento ainda de aprender aquela palavra. Você não tem base ainda para conseguir escutar alguém falando e saber do que está falando. Falta uma base ainda. Então deixa essa palavra para depois, deixa ela por hora, considere como uma exposição inicial que você já teve e que vai te ajudar no futuro, mas não precisa se preocupar em encontrar a resposta para aquilo. Encontre a resposta para as coisas que você tem acesso agora, de forma concreta, no seu material didático, no seu nível. Porque fazendo isso você está desenvolvendo a base necessária, o conhecimento necessário para aí entender outras coisas que você escuta, poder reproduzir as palavras com precisão. Então, por exemplo, naquele exemplo da pergunta inicial, se a pessoa já conhecesse bem a palavra i, que é o adjetivo, que significa bom, já tivesse visto vários exemplos com ele, que é uma coisa bem elementar, que aparece em materiais didáticos, aparece em diálogos de exemplo, e já tivesse visto aquela expressão que os japoneses usam do ma, ele entenderia. Então, e não correria o risco de escrever errado e gerar essa confusão e não encontrar a resposta. Existe um nível de conhecimento que eu chamo de ponto de não retorno. O que é isso aí? É onde você tem a base de conhecimento suficiente para ouvir coisas, digitar o que você escutou corretamente ou com uma alta probabilidade de acerto e buscar no Google, tanto de forma monolíngue, dicionários monolíngues que explicam em japonês, ou até bilíngues mesmo, ferramentas, dicionários que trazem as traduções para você e você encontrar as respostas para as coisas que você precisa. Só que para você chegar nesse nível, você precisa desenvolver uma base sólida e inicial de conhecimento. E essa base não se desenvolve, no caso do japonês, tentando desde já aprender com conteúdos nativos. Você precisa de material didático, precisa de frases simplificadas, precisa de frases explicadas nos mínimos detalhes, que a dificuldade delas cresce gradativamente, na mesma medida em que essa base é desenvolvida em você. Foca em aprender palavras e estruturas novas diante de um conteúdo que você já compreende a maior parte dele. Ou seja, coisas do seu nível atual,
com um pouquinho só de coisas novas, e quanto mais iniciante você for, mais isso vai acontecer dentro de materiais didáticos que ensinam japonês para não japoneses. E por fim, quando for tirar dúvidas sobre uma palavra, sobre uma expressão, sobre uma estrutura, já partindo do fato que você vai escrever de forma correta, afinal, você tem a referência escrita, então traga todo o possível contexto que você tiver ali. Traz a frase completa, explica a situação, explica o que foi falado antes, explica o que foi falado depois. Isso porque no japonês existem muitas palavras com o mesmo som, mas escritas com kanjis diferentes e com significados diferentes. Então, para concluir, muda esse jeito de tentar entender as palavras que você ouviu mais ou menos por aí, não é produtivo, segue esses conselhos que eu passei aqui que tudo ficará melhor para você. Você vai estar mais próximo desse ponto de não retorno que eu citei. Olha, e presta atenção, se a ficha do que eu estou falando aqui cair para você, pode ser que essa tenha sido a aula mais importante da sua vida, porque por mais que eu não esteja ensinando aqui frases, palavras ou idioma propriamente dito, essa pequena mudança de comportamento no que diz respeito à sua forma de se comunicar pode causar grandes mudanças aí na sua vida. Não só no aprendizado de japonês, mas na vida como um todo, na sua vida profissional, no seu aprendizado de outras coisas, nos seus estudos. Seja específico, seja claro, comunique as coisas de forma completa, que isso faz diferença para você conquistar coisas aí na sua vida e encontrar as informações que precisa e as pessoas te ajudarem. Esse é o tema da aula de hoje, espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa nova. E olha só, esse é o tipo de conteúdo que mais tem potencial de fazer diferença para você, muito mais do que eu ensinar algumas frases ou algumas palavras. Porque se você entender o que eu estou falando aqui, isso faz uma diferença no longo prazo muito grande para você e todo o seu estudo se torna mais produtivo. Você ganha muito mais tempo e se sente mais motivado a continuar porque vai ficar menos confuso aí. Se você é nosso aluno do programa Japonês Online, obrigado por estar acompanhando as aulas por aqui também. Se você ainda não é nosso aluno, como sempre, entra no nosso site programajaponesonline.com.br para ver as próximas datas das próximas turmas. Deixa seu comentário aí dizendo se isso faz sentido para você. E eu já vi até gente dizendo nos comentários, em outros vídeos que eu fiz disso, que mudou a forma de perguntar, passou a ser mais específico depois desses conselhos assim, isso fez diferença, né? Então me diga aí o que você achou, se isso faz sentido para você e nos vemos aí nas próximas aulas. Tchau, tchau!